E aí, pessoal, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro. Estamos com o nosso episódio número 71, que vai falar sobre o tema das derrotas eleitorais, né? Como perder uma eleição, mais especificamente sobre as grandes viradas eleitorais, né? E nós vamos acabar falando também sobre campanha negativa, né? Que é um instrumento para essas viradas. E para isso estou aqui com o nosso elegantérrimo amigo Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? E aí, Alessandro Tokumoto, saudações a todos e todas. Isso, e para encarar o assunto das derrotas eleitorais, todo mundo estuda grandes vitórias, aqui a gente vai inverter a chave e aproveitar para exercitar a comparação de casos emblemáticos da política brasileira, de alguns estados da política brasileira, já a gente fala quais. Lembrando que hoje, o dia que a gente está gravando, na sexta-feira, 30 de junho, foi o dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou de presente do TSE a inelegibilidade, né? Tomou lá 5-2, o voto do Xandão para fechar. Eu acho que o Xandão ele planejou isso com certa estratagema, porque ele deixou para uma sexta-feira, né? Então foi uma coisa assim, não é cósmico isso pode ter sido embolado pelo Xandão. Você tá feliz, Alessandro? Eu acho que nessa altura do campeonato, o nosso amigo Alexandre de Moraes já deve ser mais odiado pelos bolsonaristas do que o Lula, né? Parece que tudo que os caras planejam aparece o Xandão e destrói, né? Eu tô assim... Você tá que nem aquele jogador que foi jogar aqui, brasileiro, que foi jogar num país vizinho aqui da América do Sul, e a entrevista ele fala assim, não, tô trabalhando, serenidade, tranquilo. Luiz, tem uma imagem inicial pra gente? A imagem inicial, se tratando de derrotas eleitorais, é uma especial, é uma imagem mesmo, é uma foto da intimidade da campanha do Aécio Neves em 2014, porque o Aécio vinha crescendo ali no segundo turno contra a Dilma e havia quase empatados tecnicamente e havia muita expectativa de que ele pudesse ganhar ali de sábado para domingo e ele conquistasse a maioria. E a apuração dava que ele estava ganhando durante 80%, 90% da apuração, né? Até que chegaram as urnas do Nordeste, do Norte, e ele perdeu por um pouco de votos lá para Dilma, e tem uma foto dele e do grande guerreiro brasileiro Luciano Huck, o Aécio Neves de Luciano Huck, aquela cara assim uma cara de que comeu e nem gostou, os dois muito decepcionados com o resultado final que aclamou a Dilma em 2014. Você iria aceitar, aliás, algum desafio no programa do Luciano Huck para você ganhar uma reforma na sua casa? Se ele desse um troco para Maldita Politicagem, na verdade, caso ele ajudasse o Maldita Politicagem de alguma forma, sem que a gente tivesse, assim, que fazer publi, aí a gente participaria de algum mico lá, mas por razões pessoais não iria, não. Para evitar esse tipo de constrangimento para mim, para você e para qualquer outro membro dessa carroça chamada Maldita Politicagem, temos uma campanha para que vocês nos protejam. E aí você pode ajudar os que a gostam e têm aproveitado o conteúdo e que puderem fazer uma doaçãozinha para o projeto poder ir se aprimorando, né? E lá no apoia.se/Maldita Politicagem, você solta uma coisinha, um caraminguá, um troquito, para que a gente consiga pagar as contas e ir aprimorando com mais software, mais parafernália, como microfone, essas coisas. E já agradecer aos que contribuem, os ouvintes que fazem essa ajuda pra gente. Aqueles que não puderem, já sabem, curte, coloca 5 estrelas no Spotify, favorita no seu tocador, daí você não perde todos os episódios a cada semana. No seu tocador favorito, né? Então, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre essas estratégias de campanha, especificamente a propaganda negativa, né? E vamos tratar sobre o caso da Bahia, né? Uma grande virada eleitoral que aconteceu na Bahia. No segundo bloco, falaremos sobre um segundo caso, dessa vez o caso da Prefeitura de Curitiba, do ano 2000, né? E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles quadros que todo mundo gosta. O Luiz traz alguma história pra gente animar a noite de sexta-feira pra gente e terça-feira pra vocês, né? Fiquem até o terceiro bloco, que é possível que a gente estoure uma champanhe chamado Xandão.
Alexander, eu dei uma procurada na internet, né, você bate ali no Google, quais as viradas mais famosas da história do Brasil, e cada reportagem cita uma lista diferente, o que significa que são muitas, né? O Brasil tem uma usina de viradas eleitorais, porque tem muitos estados, muitas cidades, então é sempre arbitrário. Nós escolhemos duas aqui, como você mencionou, por razões que a gente vai explorar ao longo do episódio, mas existem casos tão famosos que não vão entrar nesse episódio, como a vitória do Luiz Antônio Fleury, que era do PMDB, sobre o Paulo Maluf, do PDS, em São Paulo, em 1990. Também é do César Maia, no Rio, o famoso prefeito do Rio. Sobre a Benedita da Silva, também para a prefeitura do Rio, em 2000. Enfim, em geral, quais as estratégias que são usadas nessas viradas, Alessandro? Bom, vamos falar sobre uma dessas estratégias, né, específica, que é a propaganda ou a campanha negativa, que normalmente é utilizada como uma forma de criar uma imagem desfavorável aos adversários políticos, né? Normalmente esse tipo de estratégia é utilizada por aqueles que estão atrás, né, que precisam inverter esse cenário eleitoral. Na verdade, é só essa estratégia, né? Estratégias negativas são comuns, né? Existem alguns riscos, nós vamos falar mais adiante, né? Riscos de você acabar ferrando ou manchando a si próprio, né? Ou de manchar toda a classe política, como foi em alguns casos recentes. Mas essas propagandas negativas, ou essa propaganda negativa que nós vamos falar agora, ela foi emblemática, né? De uma das maiores viradas de todos os tempos. Mas para isso a gente vai precisar contar uma série de fatos aqui. Então tudo começa na Bahia, esse primeiro caso, nomeado por nós de Os Mandamentos que o Neto não aprendeu, tá? Isso. E quem que é o Neto? O Neto do ACM, que foi aí a grande figura da segunda metade do século XX na Bahia, né? O ACM foi governador por 3 vezes, enfim, deixou um legado político com outros líderes que foram governadores, prefeitos, até o neto dele atualmente uma liderança forte em Salvador. Então, tudo começa, Luiz, né, para contar um pouco dos episódios anteriores dessa grande biografia de um grande político brasileiro que é o Antônio Carlos Magalhães, né, para aqueles que a gente precisa falar, né, o nome, porque tem jovens que nos ouvem, Luiz, não são pessoas só da sua geração, não. Lá em 1967, quando o Antônio Carlos Magalhães, o nosso ACM, ou Toninho Malvadeza, né, era prefeito em 1967 de Salvador, ele foi nomeado, né, durante a ditadura militar. O famoso prefeito biônico, né? Isso. E aí, em determinado encontro com o ex-deputado federal Sebastião Neri, do Rio de Janeiro, né? O Sebastião Neri vai falando para ele, né, que o Juracy Magalhães, que não era parente do ACM, né, mandou na política da Bahia por 30 anos, né, mas que ele não tinha criado um grande herdeiro político, que esse tinha sido o erro dele, né? E nesse momento o ACM interrompeu ele e falou: eu vou mandar 40 anos na política da Bahia. E de fato, né, se a gente conta de 1967, quando ele era prefeito, até o ano que a gente vai chegar na grande virada aqui, a gente chega a quase 40 anos de mandato, realmente, de mandonismo aqui, né, já que é um conceito que a gente falou nos episódios anteriores, do nosso querido ACM. E só para então sistematizar essa trajetória dele como um dos grandes caciques, ou o grande cacique da política baiana, né? Ele foi governador de 71 a 75 pela Arena, um forte apoio, né, totalmente ligado ao regime militar. E aí em 79 ele retorna como governador também. Entre 83 e 87 foi a vez do João Durval Carneiro governar o estado, e ele era ex-secretário do ACM, portanto pertencia ao mesmo grupo. E aí um pequeno intervalo da oposição, que foi pelo Valdir Pires, que era do MDB, oposicionista ao grupo do carlismo. Depois ele foi pro PT, esse Valdir Pires, né? Eu acho que sim, mas ele era ligado a esse campo da centro-esquerda. Foi o único que venceu o carlismo nesse intervalo desde a década de 70. Aí, em 91, volta o ACM de novo. E em 95, César Borges e depois o Paulo Souto, que são todos eles filhotes do ACM, vão fazendo os governos no estado. E, em geral, também tinha o seu próprio representante nas prefeituras, na prefeitura de Salvador. Então, era um grupo muito fechado, muito forte, muito capaz de reproduzir o seu mando na marca do governo estadual e no governo da capital. Bom, então esse grupo, né, muito forte, que dominava a política baiana, foi batizado, né, de carlismo, né, esse grande grupo. E o Paulo Souto, que era governador, né, esse último governador da nossa história aqui, sabe como ele começou a carreira, Luiz?
Rádia. Locutor esportivo, veja só, né? Locutor esportivo é um bom cargo para você se tornar político depois, né? O pai dele era juiz, o pai do Paulo Souto era juiz, ele começou no rádio, depois ele fez geologia, trabalhou na Universidade da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, depois ele foi superintendente da Sudene, com apoio do ACM, então também foi fazendo uma carreira com várias entradas na imprensa, na universidade, na burocracia, e virou governador. E aí ele até tentou criar um campo político próprio, que era o soltismo, né? E em 2005, acho, ele foi para o PSDB, ele era do PFL, o grande partido que abrigou o ACM e toda essa caterva, todo esse grupo de aliados e de cupinchas, foi o PSDB. Porra, Cateva, Cupinchas, gostei disso aí, hein? Caterva é um grupo, eu não sei, coletivo de algum bicho, talvez, mas cupinchas são os puxa-sacos, né? E aí, em 2005, ele tenta criar o seu próprio mando, que é sair um pouco da órbita do carlismo, que foi para o PSDB. Mas não deu certo, ele tentou a reeleição em 2006 contra o Jacques Wagner, do PT, e ali, uma coisa que nós vamos explorar, o Alessandro vai explicar, foi uma eleição com surpresa brutal, porque em geral, o governador que tenta a reeleição se reelege, né? A regra praticamente no Brasil, com algumas exceções, mas as pesquisas de opinião davam vitória para o Paulo Souto, portanto, para o grupo do carlismo. Até a última semana, algum outro instituto conseguiu ver empate técnico, e o fato é que o Jacques Wagner quitou a parada, ganhou em primeiro turno. A eleição não foi nem para o segundo turno, surpreendendo toda essa elite política que era a tradicional mandonista, tradicional ou hegemônica na política baiana. Pois é, né? 40 anos quase, né, de poder dos carlistas na Bahia. No dia 27 de julho, o Ibope publicou, né, as intenções de voto da galera, e o Souto, Paulo Souto, tinha 56% das intenções, enquanto o Jacques Wagner tinha 13%. Veja só a distância gigantesca que ele estava. Nas últimas 48 horas, né, o Ibope fez uma tentativa de compreensão do que aconteceu, né? O Jacques Wagner já marcava uma subida de 31% para 36%, e o Souto caía de 48% para 44%. Ou seja, uma coisa que acontece em toda eleição quase, né? O segundo sobe um pouco, o primeiro cai um pouco, né? As coisas se embicam um pouco. Bom, segundo a Vanesca Carvalho, pesquisadora da Universidade da Bahia, a tática utilizada pelo Jacques Wagner, né, foi de ataque, né, foi uma tática ofensiva de ataque contra o Paulo Souto, e também de valorização dos vínculos com o presidente Lula, que naquele período ali, naquela eleição de 2006, recebeu 66% dos votos, né. O resultado final foi que, né, o Jacques Wagner saiu vencedor dessas eleições no primeiro turno, de novo, né, por isso essa eleição é vista como uma das grandes vitórias da história do PT, uma das grandes primeiras vitórias, né, um dos grandes saltos do Partido dos Trabalhadores em 2006. E aí, Luiz, você sabe que o nosso Antônio Carlos Magalhães Toninho, ou Carlinhos Malvadeza, né? Ele tem uns mandamentos da política, né? Então, abre aspas, um dos mandamentos dele diz o seguinte: é legítimo bater sempre nos adversários para que não venham a crescer e maltratar seus aliados. Nunca reclame dos golpes recebidos, prepare o troco. Pois é, dessa vez aqui deu ruim, né? A campanha negativa do nosso querido Jacques Wagner foi bem sucedida e o Paulo Souto saiu derrotado, né? E depois de algum tempo, né, de muitos anos, eles tentaram dar o troco, né? Mas a gente vai chegar até lá. A gente pediu para o professor Cláudio André de Souza, da Universidade da Integração Lusófona Afro-Brasileira, a Unilab, para ele dar umas tintas para a gente, explicar um pouco o que aconteceu e como que se deu essa entrada do PT no governo estadual, quebrando essa máquina bruta, essa máquina forte que durou 40 anos na Bahia. Portanto, não era algo fácil, não era qualquer feito, né? E aí ele nos deu uma explicação aqui. O carlismo exercia um total controle sobre a máquina pública baiana, sobre a sociedade civil, né, e os grandes atores presentes na sociedade, na imprensa, né, pensando aqui a sociedade civil de maneira ampliada. Então, essa máquina autocrática criada pelo carlismo, na figura pessoal do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, acabou por entrar num processo de declínio que, sobretudo, se deu diante do desencaixe na relação com as instituições políticas, né, voltadas para um processo de democratização que se consolidou no Brasil a partir, né, da década de 80 e ao longo da década de 90,
E eu diria que esse anacronismo também representava um processo de total dificuldade em manter um projeto de desenvolvimento alocado na perspectiva mais igualitária na relação do Estado com o povo baiano. Então, diante dessas perspectivas, né, é importante destacar que a força do PT foi crescente, o partido foi estabelecendo, né, uma perspectiva de disputa dual e polarizada na política baiana, e a gente teve o efeito Lula. Esse efeito nacional foi muito importante para alinhar, do ponto de vista eleitoral, o voto, né, no presidente, né, Lula, diante da perspectiva também de apoio aos candidatos ao governo estadual aqui na Bahia. Vale destacar, né, que o Jacques Wagner, em 2002, ele foi candidato a governador, né, perdeu no primeiro turno, mas saiu da eleição, né, com mais de 38%, mas diante de uma campanha pequena, diminuta, com poucos partidos, né, com pouco apoio de prefeitos. E isso foi exatamente o fator que influenciou o cálculo político de que nas próximas eleições, diante do sucesso eleitoral de Lula, havia muito mais chance, né, do petista derrotar a máquina carlista. E foi isso que aconteceu quando Jacques Wagner derrotou o então governador Paulo Souto, que era candidato à reeleição. Também, o que mais a gente conversa, né, aqui dentro da perspectiva de entender a política na Bahia, é que muita gente usa o termo de que o carlismo saturou, né? Há outro elemento também que a gente deve levar em consideração, que é o envelhecimento geracional, político, do ponto de vista da representação das lideranças, né, que foram se colocando ao longo desse processo. Pô, muito bom, viu, Cláudio, né? Ele é muito simpático, muito querido. Ele até dá risada, parece que ele tá conversando com a gente, embora ele tenha feito a gravação em off pra gente. A gente ouviu então a explicação do Cláudio. Um abração, Cláudio, primeiro de tudo, né? E deu para ver ali que uma das coisas que ele ressalta é esse envelhecimento desse grupo, né? O próprio Jacques Wagner criticava muito esses apadrinhamentos, né? Esse grupo tão fechado que o carlismo representava. E na primeira fala, após o resultado, a confirmação de sua vitória, o Jacques Wagner, abre aspas, né? A aprovação do governo Lula foi fundamental para que eu derrotasse o que há de mais atrasado na política brasileira, que é o grupo comandado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, né? Então sacou essa. Depois disso, uma nova máquina surgiu, né, Luiz? O Jacques Wagner ganha em 2006, ganha em 2010 a reeleição, e aí ele lança o seu sucessor, que é o Rui Costa, que ganha em 14 e ganha em 18. Portanto, já chegando a 16 anos. O Rui Costa agora não podia mais concorrer, virou ministro, e eles lançaram o Jerônimo Rodrigues, que também surge como um nome desconhecido no cenário nacional, mas vai surpreender novamente, né, Alexandre? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar do Jerônimo Rodrigues. O dia que eu vi, eu falei, meu Deus, de onde tiraram esse cidadão, né? Mostra como é forte a máquina petista, né? E aí, Luiz, o seguinte, em 2022, o nosso querido ACM Neto, representante do carlismo. Neto do Antônio Carlos, né? Isso, neto do... Prefeito 2 vezes, Salvador foi prefeito. O neto do nosso querido mestre da política baiana, né, com seus mandamentos, quis dar o troco, né, segundo aquela fala ali que a gente colocou antes. Bom, o fato é que ele cometeu uma série de escorregadas durante, né, a campanha eleitoral, né. É lógico que a derrota dele não foi só por causa das escorregadas, mas eu acho a narrativa engraçada, né, eu acho que vale a pena a gente relembrar. O cidadão apareceu falando que era negro, né, primeiro de tudo. Deu um bronze. Depois de alguns dias que aquilo gerou polêmica, eu não sei se foi para dar um migué ou se foi simples coincidência, o nosso semineto apareceu com bronzeamento artificial, laranjado, né? E depois começou a escorregar nas pesquisas eleitorais, né, ponto a ponto, caindo todas as semanas. Bom, o fato é que o Semineto saiu derrotado pelo Jerônimo, né, que era desconhecido até então, o que mostra, por um lado, que ele não é tão habilidoso quanto o seu avô, e por outro lado, que a máquina petista é poderosa, né? E o que dá para perceber, já tem mais pesquisadores que falam isso, o próprio Cláudio aponta nessa direção, é que essas vitórias, o Paulo Souto, que foi um político importante nos anos 90, né, e 2000, perdeu de novo
grupo Rui Costa, em 2014. Esse grupo do PT, Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo, montou uma máquina muito forte, difícil de bater lá na Bahia. Quase que o Jerônimo ganha no primeiro turno agora. Ele ficou por 0,5%. E aí a gente perguntou para o Cláudio como que essa máquina, essa nova máquina do PT, se formou lá na Bahia a ponto de, vamos dizer, neutralizar e, quem sabe, blindar o governo estadual para que o ACMismo ou o carlismo nunca mais conseguisse ganhar o governo estadual. E ele explicou para a gente. Isso explica, obviamente, o outro ponto dessa nossa conversa, né? Tudo isso que eu acabei de falar há pouco nos leva diretamente a entender que o que aconteceu a partir de 2006 foi a montagem, né, da força petista, né, assentada na força nacional de Lula, na presença de Lula na cadeira de presidente, diante da perspectiva, né, de buscar ter um poder mais ampliado que convergisse para também a divisão do poder com diversos aliados. E no primeiro governo do PT na Bahia, né, que sagrou a derrota do carlismo, foi possível perceber que o MDB era um partido estratégico, tá? Havia outros partidos, né, de esquerda e havia ali um início de uma transição pós-carlista, que inclusive, né, foi intensificada com o falecimento de Antônio Carlos Magalhães em 2007. Então, é importante destacar que, nessa perspectiva, como foi colocada, apesar do racha do MDB de Gedel Vieira Lima, a eleição seguinte, que na verdade foi a candidatura à reeleição de Jacques Wagner, já representava ali uma transição pós-carlista que incluiu antigos adversários que aderiram à base governista. E aí tem o caso do PP, do partido do João Leão, que, inclusive, aqui na Bahia, deu força à criação do PSD, a partir da figura do senador Otto Alencar, que passa a liderar esse novo partido criado em 2011. Maravilha, muito boa explicação, Cláudio. Bom, mas aí a gente tem a tal do tema que o Alessandro lançou na introdução, que é a campanha negativa. Como que essas coisas se conectam? Carlismo, petismo na Bahia e agora a campanha negativa. Alessandro, tem um contexto, uma tabela pra gente? Tem, o estudo da Vanessa Carvalho, que eu cheguei a mencionar, vai medir ali o tempo de televisão do Jacques Wagner, né? Uns estudos que eram muito, muito comum no passado, né, Luiz? Em alguns anos atrás na ciência política, que hoje, com a queda da televisão, a gente vê menos. Mas o horário eleitoral do Jacques Wagner, ele gastou 40% desse tempo atacando o governo Paulo Souto, enfatizando que esses grupos fechados, esses apadrinhamentos, era sinal de atraso e ironizando, né, o conteúdo desses programas políticos do nosso Paulo Souto. O Felipe Borba e o Fábio Vasconcelos, outros pesquisadores, né, fizeram um survey com esses coordenadores de campanha, perguntando sobre as campanhas negativas, né, esses ataques que podem ser tanto pessoais ou contra os programas de governo do adversário, e 80% deles acham que a propaganda negativa é legítima, é um instrumento importante para vencer as eleições. Ainda mais, né, 59% acham que essas campanhas se tornam mais eficazes na reta final das eleições, né, que nos ajuda a entender um pouco do porquê das viradas, né, nos momentos finais das eleições ali, né, que acontecem em alguns casos, que a gente está trazendo duas delas aqui. Ô Luiz, agora vamos para o nosso segundo caso aqui, que diz respeito à nossa cidade, né? A nossa não, né? Você é de Querência, eu sou de Lins, mas a cidade que nos abraçou, né, na fase adulta da vida. Ou nos deu um oi de nós, porque Curitiba não é muito de abraçar, né? Abraço é demais, né? As eleições de 2000, né, para a prefeitura de Curitiba foram também emblemáticas, né, para a história política daqui, né? Deixa eu fazer espelhar com a exposição da Bahia, né? Se na Bahia o grupo hegemônico, a partir da redemocratização, é o PFL e o carlismo, aqui no Paraná não. Aqui o grupo que sai ganhando tudo é o grupo oposicionista à ditadura militar, que era o MDB e o PMDB. José Richa, governador, no 82, depois Álvaro Dias e depois Roberto Requião. Havia algumas disputas para a prefeitura, mas no nível estadual esse grupo ganhou durante toda a década de 80. E essa força foi quebrada pelo
do Jaime Lerner, que era o prefeito biônico representante da ditadura lá atrás, na década de 70, que ganha o governo em 94. A partir daí o Lerner cria isso que também é o lernismo, que é uma máquina política capaz de ganhar várias cidades no interior e ganhar a capital de Curitiba. Para aqueles que não são de Curitiba, Luiz, vamos explicar um pouco, né? O Jaime Lerner, ele é acreditado aqui na cidade de Curitiba como a grande figura política por trás desses projetos que fazem das cidades, enfim, ter um bom sistema de ônibus na época, né? Toda essa herança, né? Esse legado é sempre relembrado por esse grupo político, né? E é muito forte aqui na cidade de Curitiba, né? Especialmente em Curitiba, ele criou um caminho para que muitos prefeitos ganhassem. Então você vai ter, depois que ele foi prefeito, em 88, vem o Rafael Greca, o sucede, depois o Cássio Taniguchi, em 96. Então, em 2000 é uma eleição que vai balançar isso, que vai tremer essa força desse grupo, que era o grupo de centro-direita em torno do Jaime Lerner. O candidato da vez foi Ângelo Vagnoni, do PT. O Vagnoni começou com 10, 12% e o Taniguchi estava lá com 40 e tantos por cento. O Taniguchi era o sucessor desse grupo do Lerner, numa eleição praticamente na mão. O fato é que o PT faz uma estratégia, como se fosse o PT light do Lula em 2002, o PT já encaminha isso aqui em 2000. Tem um marqueteiro que era até do grupo do Lerner, que o PT contratou, chamado Antônio Secato, que faz uma arte mais, uma estrela amarela do PT, não era uma estrela vermelha, uma estrela mais rap, não era aquela estrela meio carrancuda do PT, e aí a campanha do Vagnoni vai ganhando uma adesão incrível, até que ele vai subindo nas pesquisas e termina o primeiro turno, a eleição de primeiro turno, com 35% dos votos contra 42% do Taniguchi. Então a eleição ficou empatada praticamente na reta final do primeiro turno. Quando abre o segundo turno, na segunda-feira, todo mundo que não era do grupo do Lerner apoia o Vagnoni, inclusive o PSDB, que não era aliado do PT aqui. Então você tem uma frente em torno do PT, e na primeira pesquisa do segundo turno, o Vagnoni já está com 50 e tantos por cento de intenção de voto, e o Taniguchi caiu para 35%. Já estava com quase 20% o Vagnoni a mais. Então houve uma euforia, falou, nossa, daqui enfim alguém vai quebrar a hegemonia lernista em Curitiba. Eis que, aí uns dias adiante, tem o primeiro debate da Band do segundo turno, e foi uma eleição que foi mudada um pouco uma pegadinha, porque o Taniguchi vira pro Vagnoni no debate, só os dois, né? Fala assim, ô Vagnoni, o que você acha dos resultados do Procel em Curitiba? E o Vagnoni fica cri. Ele não consegue responder, ele fala, o quê? E ele dá um apagão no cara. E aí fica um bom minuto parado. Depois a gente consiga colocar, né, na nossa rede social, se ele não conseguir responder, ele não falou o que é Procel, não fez nada. Ele claramente ficou esperando o complemento. Eu acho que ele ficou esperando o assessor dele dar algum sinal para ele, né? E aí a campanha do Taniguchi usou isso muito ao longo das semanas que ainda tinham de campanha, sem falar que o próprio PFL, o PFL nacional, veja, o PFL governava a Bahia, governava o Paraná, era um partido muito forte no Congresso, era talvez o partido mais forte na época. Em 98, elegeu uma gigante bancada no Congresso. Então, o Jorge Bornhausen, que era o presidente nacional do PFL, era até de Santa Catarina, ele falou, não, a gente vai ganhar Curitiba porque esse cara aí, o Vagnoni, era dos sindicatos bancários, ele falou assim, banqueiro não perde bancário. E mandou dinheiro pra caramba, mandou marqueteiro de São Paulo. A campanha do Taniguchi deu uma mudada no segundo turno para não deixar perder a galinha dos ovos de ouro do PFL no sul do Brasil. A vitrine do PFL no sul do Brasil era Curitiba. Teve até uma outra história engraçada, porque o PT defendia o orçamento participativo, tinha lá em Rio Grande do Sul, né? Tinha lá em Porto Alegre, na verdade. E aí eles fizeram aquelas inserções na televisão, que era um ônibus que o motorista perguntava para os passageiros, onde vocês querem ir? E os passageiros começavam a brigar. Não, um queria ir para um lado, outro queria ir para o outro. E era uma sátira com a cultura do orçamento participativo e da participação popular, né? O spot terminava assim, Guabirotuba, que eram uns caras do fundão gritando que queria ir pro bairro Guabirotuba e a galera da frente do ônibus queria ir para outro bairro. E falavam, nossa, é isso que você quer para Curitiba? É genial, né? Uma genialidade, uma sacanagem, mas genial, né? O fato é que, na véspera da eleição, eles chegam os dois a com 46% de intenção de voto, e na hora de abrir as urnas, o Taniguchi ganha com 51% contra 48% contra alguma coisa do Vagnoni. O Vagnoni que, enfim, foi o grande momento que a esquerda quase ganhou, mas não ganhou a prefeitura de Curitiba. Depois dessa, a segunda gestão do Taniguchi incorpora a agenda social que o PT tinha proposto. Depois eles continuam com o Beto Richa prefeito, e por mais que o governador do Paraná tenha voltado a ser o requião de
esquerda em 2002, o fato é que o governo do Requião, que ganha em 2002 com o apoio do Lula, conseguiu aproveitar um pouco dessa força do PT, mas não conseguiu criar uma máquina política como se criou na Bahia. Porque em 2010 esse grupo de direita já volta no Paraná e se mantém sustentado no governo estadual até hoje. Então, o que a gente está argumentando? É que o que aconteceu na Bahia foi um pêndulo muito forte. Você tinha um domínio gigante da direita que depois passa a ter o domínio gigante da esquerda. Então, há dois momentos muito diferentes e os polos se trocam, né? No Paraná, você teve a esquerda dominando, a direita assume, a esquerda ameaça um pouco na década de 2000, mas essa hegemonia ainda continua com a direita, tanto no governo estadual quanto no governo da prefeitura de Curitiba. Então, a gente está tentando mostrar, por meio dessas eleições, como que a história é diferente nas duas regiões e depende, em parte, daquilo que o Cláudio falou no segundo áudio, que aqui a esquerda e o grupo do Requião, eles brigaram muito. Eles nunca foram capazes de montar uma coalizão forte para enfrentar o grupo opositor. Ao passo que o grupo opositor, a direita paranaense e curitibana, conseguem se articular de modo mais eficaz para manter o seu domínio político. Seria mais ou menos isso. E tem um traço pessoal aí, né? A gente conhece mais ou menos o perfil, né, do ACM lá na Bahia e o perfil do Requião aqui. É possível imaginar que o ACM vai angariar uma série de forças, né, de aliados políticos, formar um grupo, né, com aquele perfil meio paizão que ele tem, né, e que o Requião não vai ter tanto, né, esse tipo de estratégia, embora o Requião tenha sido um político muito forte, muito, né, com muita presença aqui no Paraná, ele não tem exatamente esse perfil, né. O fato é que o Taniguchi saiu vencedor, né, nessas eleições dos anos 2000 aí, e abre aspas, vou falar uma fala polêmica do meu tio aqui, o candidato do MST não sabe que em Chapecó, Santa Catarina, o PT teve que importar técnicos de Santos para governar porque não tinha ninguém. Aqui eles estão usando a militância vinda de outros estados. Veja que o pânico moral aqui da coisa, né, o medo que eles querem causar para os curitibanos é que tá vindo gente de fora. Gente de querência. Então, e aí eu acho que, de resto, essa comparação entre o Paraná e a Bahia serve para mostrar que o campo da centro-esquerda no Paraná sempre foi muito menos articulado e unificado. E isso cobra o preço, porque por mais que eles tenham conseguido aproveitar algumas ondas, né, favoráveis à esquerda, como essa de 2000 e depois até o Requião ganhando em 2002, eles não conseguiram criar uma frente política sólida, como é o caso da esquerda na Bahia. E isso se revela nos resultados eleitorais recentes, que é uma avalanche da direita, e a gente não consegue tirar um nome da cartola para ver a esquerda disputar minimamente com a direita no Paraná. Então são dois casos muito diferentes e que o argumento do Cláudio, que eu subscrevo, é de que isso depende da articulação e da capacidade de coesão desses grupos políticos, né? Na Bahia eles conseguiram criar essa frente, no Paraná não conseguiram. A direita conseguiu aqui. E aí, por isso que a direita é muito mais forte no estado do Paraná recentemente. Tem o quebra-pau, Alessandro, depois de tanta falatória? Tem. A gente viu, então, como existia campanha negativa do Taniguchi contra o Vanhone aqui em Curitiba, campanha negativa lá do Jacques Wagner contra o grupo carlista. Bom, mas existem alguns ressalvos, né, na literatura e até dos líderes de campanha eleitoral aqui no Brasil, né, o Duda Mendonça, né, grande marqueteiro político lá do Lula, né, ele dizia que ele era contra a campanha negativa, que esse tipo de estratégia deveria ser evitada e que o foco principal, o foco que traz realmente vitórias para os candidatos é o foco nas propostas mesmo da política, né. Ainda seguindo essa direção, né, alguns estudos, né, que eu cito Garramone, Shapiro e Rieger, né, enfim, uma série de estudos, depois a gente deixa referência, vai ressaltar a possibilidade de um efeito bumerangue. Já tinha ouvido falar disso, Luiz? Já tinha. Efeito bumerangue para o nosso ouvinte, então, é quando um indivíduo, algum candidato, tenta mirar, né, provocar um dano através da sua campanha contra outro candidato e acaba voltando para si próprio, né? Não sei se existe algum exemplo aí que você se lembra dessa, Luiz? Aconteceu um pouco com o Aécio em 2014, porque ele começou a bater muito pesado na Dilma, com o dedo ele apontava no debate para Dilma, e aí isso apareceu como machismo, então ele perdeu o voto de mulher com o ataque que ele fez a Dilma em 2014. E normalmente esses efeitos, né, que resultam em coisas indesejadas, né, eles estão associados com ataques que são principalmente pessoais, né? Esses ataques pessoais, em muitos casos, são mal vistos, né, pelo eleitorado como um todo.
Então, Alessandro, depois dessa vários causos, né? Causo de virada, caso de campanha negativa, história da Bahia, história do Paraná, você tem um caso em particular para ilustrar um pouco essa discussão sobre campanha negativa ou oligarquias e máquinas políticas? Máquinas políticas, eu não sei se seria exagero utilizar para o caso que eu vou usar aqui, né? Porque vamos para uma grande cidade brasileira, né? Eu vou falar um caso sobre Lins. Capital das escolas, para quem não sabe. Lins, uma cidade do interior de São Paulo, né? Uma das mais bonitas, né? Dizem por aí. Lá em Lins, Luiz, numa disputa eleitoral de alguns anos atrás, eu acho que foi de 2012, dois candidatos, uma candidata, né, que representava a classe política mais tradicional de Lins, né, contra um candidato que era declaradamente um pertencente da ala LGBT, né, do grupo LGBT, do movimento social, e que estava afiliado ao PSDB. Os dois disputaram as eleições de 2012 e uma campanha negativa das mais rasteiras possíveis que eu já vi na minha vida, que é fora da lei, né, que é um crime, na verdade, protagonizado por essa candidata. Na véspera das eleições, ela enviou uma série daqueles santinhos, só que em vez de ter o número dela, o nome dela, a proposta dela, enfim, né, qualquer besteira que ela queira falar, ela colocou uma foto desse candidato que era gay, né, com o marido, com o companheiro dele, perguntando, é essa família que você quer para o futuro da cidade, né, algum tipo de ataque desse rasteiro, ali em 2012, né, essa candidata, inclusive, depois ela foi cassada, etc, né, perdeu seus direitos políticos, mas uma das coisas mais terríveis que eu já vi na vida aconteceu lá em Lins. E depois, enfim, ela perdeu as eleições, né? Ela não conseguiu essa virada que a gente tematizou aqui no episódio, mas depois de algum tempo, né, o próprio Edgar, né, que seu vencedor, eu não sei como que ele é o vencedor, que se vocês pegam lá os dados de Lins, dá 300% de votos para a direita sempre, né? E ele conseguiu ganhar naquela época. Eu acho que um pouco da máquina tucana, talvez, né, fez ele ganhar. Porque ele sempre era do PT ou do PSOL e nunca conseguia resultado algum. Quando ele mudou para o PSDB, ele foi o vencedor. Pois é, campanha negativa, se partir para um campo pessoal é arriscado e essas campanhas apócrifas também, né? O Serra, em 2010, contra Dilma, parte da campanha dele tentava associar ela à imagem de guerrilheira e não sei o quê. Hoje em dia talvez isso dê certo, né? O Bolsonaro usou muito isso, né? Contra o PT, mas naquela época não deu certo, né? O Brasil culturalmente era um pouco mais civilizado em 2010. Pois é, enfim, eu já tô pulando aqui, né? Mas depois vou dar a minha opinião. O que você acha? Campanhas negativas são malditas ou não? Eu acho que, especialmente quando você pega o legado de um candidato, mostra o que ele fez de mal feito, deixou de fazer, as alianças inconsistentes, que é parte do jogo. Agora, é claro que isso depende, o custo, existe um custo fazer campanha negativa, especialmente com pessoas que têm uma certa simpatia do eleitorado, como foi com a Marina em 2014. A campanha negativa feita pelo João Santana, isso, João Saldanha? João Santana. Sobre a Marina, né, na campanha da Dilma, o custo político foi imenso, né? Um desgaste gigante para a própria Dilma e o histórico de relação da Marina com o PT ficou muito estremecido. Então, aquele tipo de passo ali é um passo que acho que o custo é muito alto. Agora, eu acho que é parte do jogo e acho que, inclusive, é parte do debate que informa o eleitor. O eleitor gosta disso e ele se atrai por política a partir de campanha negativa, não tem como fugir. A linha é muito delicada, né? Mas é uma coisa que eu detesto, assim, um pouco, é essa tensão que a gente vê, né, demais. Eu acho que com as redes sociais ficou ainda pior, essa tensão com a vida pessoal das pessoas no geral, assim, né, das celebridades no geral, de político. Como político é engraçado, vão conhecer a casa do cantor, sabe, essa coisa meio besta demais, assim, que eu não preciso conhecer a casa do cantor, né, eu queria conhecer a casa do, sei lá, do arquiteto, né, pô. Quero saber o que o político lá comeu, enfim. Então, eu acho que uma tensão que desvia um pouco as coisas, sabe? E tem se tornado cada vez mais, assim, né? Tem esse foco extremo na vida pessoal das coisas. E eu acho que as campanhas negativas, um pouco, vai nessa direção, né? As recentes, especificamente, né? Faz parte do jogo, mas, enfim. Eu não gostaria de chegar à conclusão que as pessoas estão votando contra alguém porque a pessoa é fã de sertanejo, sabe? E agora, Alessandro, na nossa luta de gostos, eu tenho aqui para você. Já que nós falamos dos dois estados, do Paraná e da Bahia, que cidade você acha melhor para morar? Curitiba ou Salvador? Nossa, Sabe, você só pensa em música, aqui tem comida, tem cidades. eu não conheço Salvador, na verdade, mas eu admiro muito a cultura do local, gosto de um monte de música que é de lá, gosto da comida baiana, enfim.
Não sei, eu tenho uma Salvador idealizada e uma Curitiba fria, sofrida, que eu tô aqui hoje, né? Mas eu não vou ser ingrato não, Luiz, velho. Eu tenho muito interesse em conhecer Salvador a fundo, mas eu vou dizer que eu prefiro ficar em Curitiba, que me recebeu bem, sim. Mas eu tenho uma pra você, tá? Eu tô no meu lugar de fala, eu posso usar dos estereótipos aí, né? Você prefere comer um pastel com Cássio Taniguchi, você acharia mais divertido, passar uma tarde numa pastelaria com o Cássio, ou tomar uma cerveja no boteco com o ACM Toninho Malvadeza? Tomar com a CM, 100%. Não que ele seja uma pessoa que mereça admiração nem nada, mas eu acho que ele teria mais a contribuir para o debate do boteco. O Cássio Taniguchi parece o meu tio, cara. Pô, não, você é um japonês carismático, perto do Cássio Taniguchi, né? O japonês é todo engraçadinho, o Cássio Taniguchi parecia um padre falando política. Ó, agora eu lembrei outra de Querência. Lembrei que você sabe que caiu uma ficha aqui, né? Eu tô no bloco errado, né? Que aconteceu em Querência. Mas lá pelas tantas, depois de 2000, o Vani foi candidato a deputado, ele foi lá em Querência fazer campanha, pô. É claro que ele tinha que ir lá em Querência pedir voto, do voto qualificado do eleitor de Querência, né? E o Vanhone foi até que... Hoje no Vanhone. E pra quem não sabe, ele tem... Conseguiu 3. Não, deve ter conseguido um carriola, lá, um nó de voto. Mas ele tem problema de locomoção, ele tem perna mecânica, né? O Vanhone, isso é público, né? Em Querência, tinha um gerente do Banestado, Banco do Estado do Paraná, antes da privatização, não sei, já era Itaú, não me lembro. O Itaú comprou o Banestado. Meu pai presenciou essa cena lá. E aí o gerente do banco também tinha um problema igual do Vani. Os dois usavam muletas e tal. E aí eles estavam lá conversando e o Vani pedindo voto para os funcionários do banco. Ele próprio era egresso do banco, né? Não do banco de Querência, ele era do banco daqui de Curitiba. Mas eles estavam entre os bancários lá e meu pai presenciou essa cena. E aí o gerente, que era deficiente físico, falou assim... Deu piracema de manco aqui. O cara tirou sal deles próprios, né? Porque tinham dois, o que em Querência era super raro, pô. Pessoa... E, filho, essa história, não sei se deixa ficar no episódio, mas ela é verdadeira, ela é verídica. Bom, então a gente encerra por aqui. A gente tem que fazer o agradecimento ao Cláudio de Souza, né, da Unilab, que contribuiu com a gente no episódio. Aos nossos... Aqui tem um pessoal que tem um Museu da Memória de Curitiba, um Museu Vivo da Memória Eleitoral de Curitiba. Vários amigos nossos que participaram das eleições militaram, conhecem em detalhes as histórias, eles lembraram várias coisas pra gente. Eles cornetam muito o podcast, agradecê-los também. Lembrando que foi o primeiro exercício da história do Maldita Politicagem de falar mais detalhadamente de política estadual e comparar dois estados, né? Mostrar que aquela ideia que o Nordeste é atrasado, que é uma falácia e que o Sul é desenvolvido. A gente tem provas no episódio de que não é bem assim. A política no Sul, em muitos casos, reproduz grupos arcaicos muito mais do que no Nordeste e mostrar também que eleições decisivas mudam a trajetória de uma região, né? Foi o caso da eleição de 2006, virando o bastão da política baiana, e não foi o caso da eleição de 2000, que poderia virar o bastão da política paranaense para uma outra direção. Foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer. Alessandro, deixe seus recados finais. Eu espero que a eleição de 2022 tenha sido uma decisiva desse tipo aí, né, Luiz? Parece que tudo tem caminhado para que sim, né? É isso. E vocês têm histórias de eleições importantes, viradas históricas? Mandem pra gente, porque se esse episódio tiver tido uma boa recepção, a gente vai bolar esses episódios mais vezes. Vitórias históricas, derrotas históricas, como a gente disse no começo, existem dezenas delas e a gente só pegou 2 aqui, então tem muitas outras para contar. Esse tipo de memória é muito legal de abordar, especialmente com a galera que é mais nova e também com a galera que já viveu essas histórias lá atrás, não é, Alessandro? Bom, então a gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar financeiramente, entre lá no apoia.se/Maldita Politicagem. E para aqueles que estão chegando agora, coloquem 5 estrelas na avaliação do Spotify e comenta, compartilha, leva adiante a maldita palavra. Alessandro, se despeça do nosso público. Um abraço, gente. Até semana que vem. Um abraço para mim, não vai mandar? Um abraço para você também, Dominguinho. Abraço japonês, abraço a todos e até semana que vem. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.